40 anos. Mas aí, quem foi os juízes? A Bíblia levantou Moisés, depois levantou Josué. Aí Moisés, ele tinha elegido 70 juízes, que era para poder julgar Israel, ajudar ele. Com a morte de Moisés, com a morte de Josué, aí os juízes assumiram o lugar de Moisés. E Débora, ela tinha a mesma posição que tinha Moisés. Ela julgava Israel. Aí Israel era oprimido pelos opressores, né? Tem aquele homem que vem, Amaleque, não sei o nome dele agora, eles vêm para oprimir Israel. Aí Deus liberta Israel através de quem? Através de Débora. Verdade. É claro que o rei leva o nome como se ele fosse o libertador. Mas a gente olhando a história, a gente vai ver que o rei ia a pé. Ele ia a pé. E Débora, ela ia no cavalo. Ela ia montado. Ela ia na frente. Ela escolheu ali aqueles homens que era da cavalaria, que eles andavam na frente, né? Era a infantaria, a cavalaria, e Débora foi na frente deles e deu vitória a Israel, embora o rei leva o nome. Aí a pessoa diz assim, não, mas ela não é pastora. Débora era juíza, porque ela não tem o nome de pastora. Paulo, você não pode ser apóstolo, mas por que não? Porque você não foi consagrado em Jerusalém. Então a cultura, a gente vê na cultura, né, essas coisas, a cultura, ela escraviza o ser humano. Ela escraviza o ser humano. Aí os irmãos imaginem, porque naquela época podia isso, podia aquilo. E a gente começando a analisar, quando Paulo, ele confronta a lei com a verdade. Jesus, muitas vezes, ele levava o povo a pensar, olha, a tradição diz que não pode comer o pão com a mão suja. Aí Jesus ia lá e comia. Tu está comendo pão sem lavar a mão? A pessoa estava doente, era dia de sábado, dia de sábado não pode curar. E Jesus ia lá e curava no dia de sábado. Não pode conversar com o samaritano, porque o samaritano era imundo. Jesus ia lá e conversava com a samaritana. A samaritana trouxe os samaritanos e Jesus pregou para eles, e eles aceitaram a Jesus Cristo. E Jesus disse, olha, nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Aleluia! Aí tem pessoas, irmão, que eles colocam a geografia como geografia santa. Olha, a terra de Israel é uma terra santa. Aí a gente vê lá no livro de Malaquias dizendo, olha, eu dei para Edom uma terra de dragões, uma terra amaldiçoada, mas para Israel eu dei uma bênção, eu dei uma terra abençoada para Israel, eu dei uma terra que manda leite e mel, mas eu já vos tenho amaldiçoado a vossa bênção. Isso é até a bênção, até a terra de Israel que a gente vê, por exemplo, em Roma. Para o Papa, qual é a terra santa do Papa? É Roma. O Papa vai lá e beija aquela terra ali, essa é a terra santa. É a hipocrisia do ser humano em começar a dizer que não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas a gente vê que é cultura. Então, a cultura, ela escraviza o ser humano, a ponto do ser humano discriminar uma pessoa, apenas a ponto de o ser humano, como a gente viu através da história. Eu vi lá em Minas Gerais, por exemplo, no pessoal lá da família do Zacarias, eles têm uma fazenda lá, e na fazenda tinha um poço. E lá na fazenda tinha um poço. Na época da escravidão, eles contratavam escravo para trabalhar na fazenda. Quando terminava o trabalho, jogava todo mundo dentro daquele poço. Se os irmãos verem esse filme do Último Navio Negreiro, é uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Eles, quando eles viram que o mantimento acabou, eles amarravam as pessoas em corrente e pegavam um peso e jogavam dentro do rio. As pessoas vivas, e a corrente ia descendo e as pessoas descendo junto pelas correntes.
tudo morrendo afogado. Há uns anos atrás aqui, não tem muitos anos, parece que foram 100 e poucas pessoas julgadas, agora, uns anos atrás, aí não sei se os irmãos viram isso, foram 100 e poucas pessoas julgadas dentro do rio. Por quê? Porque eles estavam fugindo da África para tentar ir para os Estados Unidos. Quando descobriram, o capitão descobriu, o que está fazendo aí? Tinha 120 pessoas mais ou menos, pegaram todos eles e julgaram no rio. É a maldade do ser humano. Então a gente leu aqui, nós lemos isso aqui quando diz, na igreja de Deus não há servo e não há livre. Na igreja de Deus não há macho e não há fêmea, porque somos todos um em Cristo Jesus. Não existe isso, é coisa da mente do ser humano. Ah, não, a mulher não pode ser pastor. Ah, aquele ali não pode ser isso. Ah, aquele irmão ali, ele é analfabeto não pode ser pastor. Ah, aquele outro ali, ele é isso, ele é aquilo. Não, irmão, nós somos todos um em